Boa noite a todos, aos presentes aqui, ao pessoal do YouTube, que todos sejam abençoados, que todos nós sejamos abençoados por Jesus e que possamos ter uma noite de bastante aprendizado, de bastante conhecimento sobre o assunto que trazemos hoje. Fazemos uma prece então primeiro. Que Jesus nos abençoe com o discernimento, que possamos compreender as nossas lições, os seus ensinamentos, e que essas lições, esses ensinamentos nos façam pessoas melhores. Que a luz do Mestre Jesus esteja sempre guiando a nossa estrada da vida. Que assim seja. Bom, sentimentos, esse módulo fala de culpa, vergonha e suicídio. Com esse tema nós encerramos o nosso workshop e o tema é compreendendo a culpa, sentimento, função e superação. Nós vamos trazer este assunto falando sobre a culpa. Bem, o que é culpa? Quem aqui já se sentiu culpado por alguma coisa que fez ou que deixou de fazer? Então a culpa é uma emoção moral. Oi, boa noite. Eu já estou começando aqui na gravação, tá? Então eu estou iniciando aqui para você que está chegando agora, Mari. O que é a culpa? Quem aqui já em algum momento não sentiu a culpa por algo que fez ou que deixou de fazer? O que é a culpa? Uma emoção moral que surge quando acreditamos ter feito algo errado ou prejudicial, presente em todas as culturas e em todas as fases da vida. Importância de falar sobre o tema no contexto da saúde mental e qualidade de vida. Por quê? Porque conhecendo nós sabemos melhor lidar com esse processo da culpa, com o processo da vergonha e com essa gravidade, né, dos pensamentos suicidas. Origem da culpa na construção psíquica. A culpa é uma emoção complexa que surge na constituição psíquica do sujeito a partir da internalização de normas, valores e interditos, principalmente na relação com as figuras parentais, parentes, né? Com a cultura também em que se está inserido. As meninas avisaram que não podem vir porque estão com o pintor lá, parece, mas estão esperando a gravação. Freud vê a culpa como produto de conflito entre desejos instintivos e proibições do superego. Então, a gente tem sempre essa coisa do ego nos envolvendo nesses sentimentos tão profundos que nós colocamos aqui, como a mágoa, como a depressão, como o borderline, enfim, todos os temas que foram colocados aqui. Na psicanálise, o que é a culpa? Sistema básico da personalidade que possui um conteúdo inconsciente, por um lado hereditário e inato, e por outro recalcado e adquirido de acordo com a segunda teoria freudiana. Então, nós temos ali um desequilíbrio psíquico causado pode ser hereditário, inato já em nós, veio com a gente, mas pode ser um recalque adquirido, pode ser às vezes uma ofensa, uma palavra mal compreendida por nós e uma resposta atrevida de imediato. Alguma coisa nos leva a atitudes que vai gerar culpa. O superego. O que é o superego?
Superego é a instância da psique que representa a moral e os valores sociais, atuando como um juiz ou censor do ego. Então, o ego já inflama a gente, né? A gente já fica inflamado com o ego. Mas o superego, ele censura isso, ele fica limitando esse ego a algumas situações e fica influenciando em outras situações. Então é a parte da personalidade que internaliza as regras e normas morais da sociedade, influenciadas pela educação, pelos pais e pela cultura. O superego, ele busca a perfeição. Então, podendo gerar sentimento com isso, ele vai gerar pode gerar sentimentos de culpa. Ele é o censor, ele é o juiz, ele é o idealizador. Ele busca a perfeição em alguns fatores, em alguns setores da nossa maneira de ser, da nossa personalidade. Então desenvolve-se a partir daí do ego, especialmente durante a infância e a adolescência, vai se desenvolvendo a partir dessa busca da perfeição. Nós vamos crescendo e trabalhando o ego de uma forma durante a nossa infância, a nossa adolescência, e vamos caminhando com esse ego, às vezes muito inflamado, muito alterado. Então precisamos, quando começamos a fase mais compreensiva nossa, na adolescência, na fase adulta, observar esse nível do ego. O ego, ele tem o seu lado bom, até um limite. Passou daquele limite, já é demais. Você já está muito se achando, né? Você já está muito trabalhando a vaidade, o orgulho. Então, é esse cuidado que nós temos que ter. O superego pode gerar sentimentos de culpa, ansiedade, e o ego não se conformar com seus padrões morais. Então, o superego, ele vai trabalhando essa ansiedade, esse processo na psique nossa, a um nível que nós começamos a não nos conformar com os padrões morais, a criar situações em cima daqueles padrões que às vezes extrapolam a normalidade. A nossa atitude, né, extrapola a nossa forma de ação. O superego, ele age sobre o ego como que, por sua vez, media os impulsos da identidade com a realidade. Podemos sentir, então, culpa real, quando há uma ação ou omissão que causou o dano. Culpa imaginária, sentimos culpa sem fundamento concreto. Então, nós temos essas duas maneiras de sentir culpa. De repente, uma culpa real. Eu fiz algo que eu percebi que não devia ter feito e eu me culpo por aquilo. E também tem a culpa que eu crio na minha cabeça. Não tem motivo para mim estar me culpando daquilo. Eu não tive nenhuma participação para que aquilo não desse certo ou não funcionasse, mas eu me culpo porque eu acho que eu poderia ter feito alguma coisa, enfim. Sintomas físicos e emocionais. Quais seriam os sintomas físicos e emocionais que a culpa vai proporcionar para a gente? Ansiedade, que foi um dos assuntos nossos. Tristeza, insônia, isolamento social, pensamentos repetitivos. Então, uma pessoa culpada, ela pode sim entrar numa tristeza profunda e caminhar para uma depressão. Ela pode entrar numa ansiedade na busca de como eu vou resolver isso e não achar saída, porque nem sempre aquela culpa é real. Às vezes aquela culpa, ela criou aquilo na cabeça dela.
Insônia. Uma pessoa culpada não descansa no seu travesseiro tranquilamente. Ela está sempre se culpando. Procura se isolar socialmente, porque ela se culpa de coisas, né? Até de atitudes, de não se sentir, às vezes, numa baixa autoestima. Ela se culpa por não ser igual às pessoas, por não ter a forma de ação mais ligeira, ou mais desenvolvida, ou mais desinibida que os outros têm. Fatores que podem levar a pessoa ao isolamento. E pensamentos repetitivos. Porque quando você tem um sentimento de culpa, você fica matutando ali na sua cabeça aquilo, né? Eu fiz isso, eu não precisava ter feito, ou eu passei por isso, eu não precisava ter passado, podia ter evitado. E você fica com aquele pensamento em círculos na sua cabeça. Quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Alguma coisa, porque a culpa ela está relacionada ao meu senso em relação àquela situação. Isso. E às vezes ela é irreal, ela pode ser irreal porque o meu conceito tornou-se culpa. Isso. Mas não necessitaria disso. É o que eu coloquei agora há pouco. A culpa irreal, né? Então, a culpa irreal ela é trabalhosa, porque a gente Cria. Né? E essa fica mais ainda girando na cabeça, em círculos na mente. Né? Exatamente. Como lidar com a culpa? Vamos lá, então. Como lidar com a culpa? Reconhecer o sentimento. Então, todos os trabalhos que nós fizemos aqui entrou esse fator. Reconhecer que eu sou, que eu tenho problemas para resolver aquilo, dificuldades para resolver aquilo. Reconhecer que eu estou me culpando, ou que eu estou extremamente ansiosa, ou que eu estou muito triste, e por que eu estou triste, buscar esses porquês dentro de nós, para que a gente possa trabalhar. Então, um fator importante é reconhecer esse sentimento. Refletir sobre a realidade da culpa. É real ou é imaginária? E será que eu criei? Realmente eu não tenho nada a ver com aquilo. Aquilo aconteceu porque foi consequência de uma série de coisas, né? E eu fico me culpando, me julgando, me culpando, me pondo para baixo, né? Me entristecendo com aquilo. Refletir, então, sobre a realidade. É real ou é imaginária? Como lidar ainda com a culpa? Reparando, quando possível, o que você fez, se realmente você fez, e pedir desculpas. Pedir desculpa é uma forma de você aliviar a sua culpa. Falar, olha, eu errei, mas eu estou pronto aqui para consertar, aquilo que eu falei foi indevido, ou aquilo que eu fiz foi indevido, seja lá o caso que for. Dá a mão à palmatória, e é um fator que o ego segura muito. O superego não deixa. Ele controla o ego para que o ego não se rebaixe a esse ponto. Leva isso como se rebaixar, quando na verdade não. Você pedir perdão não é você se rebaixar, é você reconhecer o seu erro e tentar corrigir de alguma forma. Um outro fator que ajuda também, perdoar a si mesmo. Eu errei, eu estou me culpando, eu errei, mas não precisa ficar me culpando. Todo mundo erra e eu errei. Agora eu estou aqui para ver o que eu posso fazer para resolver isso, se tiver forma de resolver. Isso nós temos a necessidade, é importante para nós essa autocompaixão. Porque nós temos, às vezes, compaixão do outro, mas não temos da gente. A gente fica se culpando, fica negando os seus valores, né? E quando é extremo o problema na gente, buscar apoio.
terapias, conversa com pessoas de confiança, que possam te ajudar a aliviar aquele sentimento tão cruel com a gente mesmo, que é a culpa, né? E procurar trabalhar, ajudar a gente a trabalhar esses sentimentos. Principalmente na culpa irreal. Essa ajuda pode demonstrar que aquilo não seria necessário um sentimento. Exatamente. Na culpa irreal e na culpa real também. Sim, porque nas duas, porque na culpa real você reconhece, então olha a sequência. Você reconhece que aquilo você realmente errou ali, não é aquilo que você colocou ali. Naquela colocação que você fez ou aquela atitude que você teve, não é aquela. Você fica se culpando, fica se julgando, e às vezes uma pessoa junto, uma pessoa de confiança, como coloca aqui na lição, pode te ajudar a falar, não, mas olha aí, fulano erra, o outro também erra. E você pode chegar lá e pedir desculpas, você pode se colocar à disposição, se for uma coisa que causou algum estrago, se colocar à disposição para ajudar em algum momento. Ajuda para você se libertar desse sentimento. Não é o fim do caminho, exatamente, Mara. Exatamente. Então, a relação da culpa excessiva com os transtornos. Pode falar. A relação da culpa excessiva com os transtornos. Todos esses transtornos que a gente estudou já aqui, que a gente não estudou, mas que existem, um monte de transtornos que já foram escolhidos, já foram qualificados, né? Um é borderline, o outro enfim, uma série de transtornos. Então, essa relação, qual é a relação da culpa excessiva com os transtornos? O transtorno pode vir através de uma depressão profunda, de uma ansiedade, e pode se tornar até num transtorno, uma emoção fechada, amarrada em nós, nos pressionando, pode nos levar à depressão, inclusive à culpa, à ansiedade e a transtornos obsessivos compulsivos. Então nós vamos, deixa eu tirar aqui. A culpa é um sentimento pesado quando ela se mistura com a depressão. Por que pesado? Porque parece que é uma coisa nas nossas costas que nos joga para baixo, nos empurra para como se a gente caísse num poço, num buraco ali, que não tem saída. A depressão profunda mostra esse quadro para a gente. Ali eu estou perdida, eu estou numa tristeza profunda, já estou aqui que eu não consigo mais sair disso, entendeu? Muita gente se culpa por coisa que fez, deixou de fazer, ou até por coisas que não estão sob controle. Então, olha o problema sério, né, da cabeça da gente quando a gente se deixa perder nas pressões do ego, né, da vaidade, do orgulho, daquelas coisas que nós trouxemos na nossa personalidade e que a sociedade alimenta, mas que nos fazem mal. Tem coisas que a sociedade exige muitas vezes da gente, que a gente não está preparado para aquilo, não está pronto, aquilo para nós é demais. Então a gente tem que saber o nosso limite. É lógico que a gente segue regras sociais, a gente tem leis aí sociais, né? E regras. Mas nem todas as regras se encaixam perfeitamente em mim. Eu não vou extrapolar aquilo e escandalizar. Não. Vou trabalhar aquilo em mim para que eu comece a encontrar um ponto dentro dessas regras que eu me encaixe. Senão eu fico desnorteada. Eu começo a me sentir inadequada, incompetente ali diante daquelas situações.
Isso vai se acumulando, afetando o emocional, o físico e a forma como a pessoa enxerga a vida. A gente ouve muitas pessoas falando assim, a vida é muito triste, a vida não é uma coisa boa para a gente, viver é difícil. Olha, essas pessoas estão emocionalmente, não estão bem. Tem dificuldades na vida? Tem, mas a gente tem que trabalhar a superação. Nós temos o poder de superação em nós, precisamos trabalhar isso, né? A resignação vai nos ajudar a trabalhar essa superação, essa força interior de superação que nós temos que ativar em nós, assim como a fé. A fé, se ela ficar fechadinha em nós e não tiver ação, nada vai acontecer. Então, a superação também. A superação depende de eu trabalhar em mim uma forma de aceitar aquilo, de compreender que alguma coisa houve que foi necessário que aquilo acontecesse, que eu tenho algum aprendizado ali. Sentir culpa é humano. Sentir culpa é humano, mas ficar preso nela, se punindo o tempo todo, não resolve a dor. Só aprofunda o sofrimento. Então eu preciso ter esse sentimento de culpa para mim perceber que eu fiz errado. Nossa, eu errei isso aqui, olha a consequência que isso deu. Isso é culpa. Estou me culpando por isso aqui. Eu fiz isso e deu errado. Prejudicou alguém ou uma situação. Mas eu estou pronta aqui para... Não vou ficar nessa dor. Eu vou, nesse profundo sofrimento, eu vou procurar sair disso, resolver isso. Entendeu? A culpa, quando fica muito tempo dentro da gente, ela costuma distorcer a forma como a gente enxerga as coisas. Nós temos que ter uma cuidado. Tem gente que fala assim, a mente mente. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós temos uma capacidade incrível de criar ideias, de criar fantasias, de idealizar coisas que ainda não estão na nossa possibilidade. Então nós vamos tomar cuidado com isso. Cria e toma como verdade. Toma como verdade. E situações, por exemplo, quando você se coloca na culpa como, ou se coloca no seu julgamento, se julga como incompetente, porque olha o que eu fiz, estragou tudo, eu sou uma incompetente. Poxa, você se colocou numa situação de que você não é capaz de superar mais nada. Bom, eu não acertei fazer aquilo, mas eu não sou incompetente. Eu vou começar a trabalhar para conseguir aprender e fazer. Eu tenho potenciais para isso. E então a mente fica trabalhando, o superego, o ego ficam trabalhando ali, deixando você naquela situação de angústia. O ego é necessário até um ponto. Ele precisa, para você você reconhecer os seus valores. Você fica orgulhosa de saber fazer isso, de saber fazer aquilo e fazer bem feito. Mas esse orgulho não pode ser aquele orgulho que você quer que o mundo veja e te glorifique por isso. Não pode chegar na vaidade de falar, eu sou melhor do que qualquer um. Né? Tem limites, esses sentimentos em nós têm limites. Então a culpa também, a culpa faz parte do ser humano. Mas a culpa é também um alerta para que eu perceba que eu fiz aquilo errado e que eu corrija. Né? Só que a mente da gente, o ego, o superego, tudo isso vai trabalhando na mente da gente de uma forma que você... Nossa, só estraguei tudo isso, não presto para nada. Você se deprecia quando não é o caminho. A culpa, quando fica muito tempo dentro da gente, diz a lição aqui, costuma distorcer a forma como a gente enxerga as coisas.
ela faz parecer que um erro ou uma situação define quem você é. Um erro e uma situação não define para mim quem você é. Você errou, simplesmente. Mas você não é, por causa disso, uma pessoa inútil. Eu, por causa disso, não preciso me julgar como um ser inútil. Porque isso aqui foi uma atitude que eu tive. Mas não foi, essa atitude não mostra a minha personalidade toda. Naquele momento eu fiz algo errado que eu não compreendia, ou que eu não compreendi. Me precipitei talvez ali na resposta e deu errado. Mas não é por isso que a minha personalidade inteira é de um ser errado, atrapalhado, confuso. Entendeu? Não se colocar dessa forma. Exatamente. A diferença está em como a gente lida com isso depois. Todo mundo erra, faz escolhas ruins muitas vezes. E depois se arrepende de algo. Alguma coisa a gente já passou, em algum momento a gente já passou por isso. Me arrependo de fazer tal coisa. Né? Tem gente que fala, a gente escuta falar. Se eu voltasse atrás, eu não teria feito aquilo. Mas você está aqui agora, você pode fazer melhor daqui para frente. Aquilo lá passou já. Você já não precisa repetir aquilo. Né? Reconhecer que você não é seus erros. Eu gostei muito dessa frase. Você não é o erro. Você errou, mas você não é o erro. Você pode consertar. A culpa, às vezes, carrega uma mensagem. Às vezes, qual seria, que mensagem você vê na culpa? Que mensagem a culpa traria para você, por exemplo? A mensagem de ter feito pela resposta para aquela situação. Se aquela situação se apresentar novamente, eu devo agir de outra forma. De outra forma. O que ela faz em mim. Exatamente. Se ela fez em mim alguma coisa de ruim é porque ela não foi produtiva. E mesmo que ela não tenha feito algo ruim para você, que ela tenha causado uma coisa, um erro lá, foi culpa sua, deu errado, a máquina não funcionou. Você errou ali, é culpa sua que ela está assim. Né? Aquilo lá não significa que você é inteira errada. Você errou aquilo, mas você pode aprender e consertar. Então, reconhecer que você não é o erro. Casualmente você errou. Pela não sabedoria ou pela ansiedade de resolver logo, por alguma razão. Mas você está pronta a... Então, a culpa, ela traz uma mensagem para nós. Presta mais atenção, faz com mais calma. Vai devagar, é um dia de cada vez, entendeu? Várias mensagens a culpa traz para nós. Então ela pode estar mostrando valores importantes para você, coisas que você gostaria de ter feito diferente. Mas agora, eu poderia ter feito diferente, mas eu estou aqui agora para fazer essa diferença. Aceitar que algumas coisas ficam no passado. Não adianta se culpar de coisa que você fez há 10 anos. Passou já. Não adianta se culpar também de coisa que você fez ontem, porque o ontem já ficou atrás. Se eu posso consertar, vou consertar. Se eu não posso, daqui para frente eu vou fazer diferente do que eu fiz ali. Existem situações que, por mais que doam, não podem ser desfeitas. Quer dizer, é um erro que não tem mais conserto. Adianta me culpar? Resolve o problema? Culpar não. Resolve eu entrar em depressão e me isolar? Também não. Então a gente vai ter que encontrar uma outra forma de sair disso, que é buscar saídas dinâmicas, né? Não saídas onde eu me isolo de todo mundo, onde eu fico, não quero mais participar de nada, né? Bom, sobre a ansiedade, nós já falamos bastante nesse workshop, né? Nós tivemos um workshop só de ansiedade.
Mas nós podemos dar dica de como lidar com a ansiedade. Agora, você quando está ansioso, como é que eu saio naquele momento que eu estou? Respira fundo pelo seu nariz, né? Pelas narinas, inspira e vai contando. 1, 2, 3, 4 e solta em 6 tempos. Quando você faz esse movimento e conta, e volta, solta o ar contando, você desliga do problema, você volta para o que você está fazendo ali, o que você está contando. Isso vai tirando você do foco daquilo, vai relaxando um pouco você. E nesse relaxar, você sai um pouco da ansiedade, porque relaxou, você não está mais na ansiedade. É duradouro isso? Não, mas você a partir dali começa a trabalhar isso. Não precisa essa ansiedade. Eu posso esperar a hora certa para resolver isso. Qualquer coisa que me deixe ansiosa, que não seja culpa, que seja outra coisa qualquer, essa ansiedade não vai resolver nada, não vai mudar a situação. Eu tenho que ficar aguardando ver o que vai dar. Você, nesse respirar profundo, você dá um intervalo para a ansiedade, e nesse intervalo você pode buscar diálogos com você internos. Diálogo onde você vai conversando com você, amansando um pouco a tua alma, serenando um pouco a tua alma. Você pode também organizar os pensamentos. O que é isso? Anote o que está te deixando ansioso. Identifique o que é real e o que é antecipação. Então você anota ali. Às vezes você não precisa anotar, anota na mente mesmo, né? Ou no papel, se quiser. Estou ansiosa por causa disso. Então, essa ansiedade minha é real? Isso aqui já foi dito para mim que vai acontecer? Porque ninguém pode dizer que vai acontecer. Porque mesmo que seja uma situação que alguém fale para você, Márcia, você não sabe fazer, não vai dar certo. Mas você não sabe se vai dar certo ou não, porque você pode tentar fazer e dar certo. Então aquilo é irreal, a sua mente que está criando aquele processo. Eu estou na expectativa de que vai chegar agora aqui meu filho da rua. Mas ele está atrasado, não chega. Você está sofrendo por antecipação, né? Se acontecer alguma coisa, essa aflição não vai mudar nada, só vai complicar. Só vai dificultar. Mas eu não quero que aconteça. Sim, mas você não vai conseguir segurar. É isso que o ego não permite que a gente... O ego e outros fatores em nós, né, na nossa psique, não permite que a gente... Não dá liberdade para a gente se libertar disso. De dizer, não, mas essa aflição minha não vai mudar o que está lá. O que está lá eu tenho que agora aguardar. Não tem jeito. Não adianta eu entrar nessa profunda ansiedade. Transtorno, eu falei há pouco que pode causar também a culpa, um transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? É um transtorno de ansiedade caracterizado pelo quê? O que caracteriza esse transtorno? Obsessões mentais, pensamentos, imagens mentais obsessivas. Então eu falei desse filho que eu estou esperando, que foi na festinha e ainda não chegou, né? Eu dei um exemplo assim, que é muito comum entre as mães, né? Eu fico pensando, eu já vejo um desastre, eu já crio aquela imagem na minha cabeça. Um acidente, será que sofreu um acidente? Será que foi assaltado? Será que foi não sei o quê? Olha o que a ansiedade faz com a gente. Eu não posso pensar que ele está lá, parou, perdeu tempo conversando com um amigo. Não, mas eu penso outras coisas. É uma coisa que nos leva
a criações de imagens e de situações irreais. Ah, mas não pode acontecer? Até pode, mas é o que eu acabei de dizer, esse estado de espírito não vai ajudar nada, não vai mudar o quadro. Então, nós temos ali, depois de toda essa situação, né, que a gente passa com a culpa, com esses transtornos que a culpa traz, de depressão e tantas coisas, quando começamos a raciocinar um pouquinho sobre a nossa atitude, o quanto nós extrapolamos nessa situação, vem a vergonha. E o que é a vergonha? A vergonha é uma emoção universal, né? Tão universal quanto a culpa, porque ela está muito ligada à culpa. Eu tenho vergonha porque eu fiz alguma coisa errada, eu estou me culpando de alguma coisa. Quantas vezes você já deixou de fazer ou dizer algo por vergonha? Né? Imagina se eu vou chegar lá e cumprimentar o presidente da empresa. Eu não tenho condição de chegar lá e... Olha onde eu estou me colocando. É só chegar lá e falar pedir licença e fazer um cumprimento ali, cumprimentar ou alguma coisa assim. E eu estou me colocando numa situação de uma pessoa insignificante, perto da grandeza daquela criatura. Quando nós somos todos iguais, ele apenas está num cargo maior que o meu. Só isso. Então, o que é a vergonha? A vergonha é uma emoção social ligada à sensação de inadequação. Eu sou inadequado para aquela situação. Desonra ou exposição diante de si mesmo ou dos outros. Pode atender se quiser. Diferença entre vergonha e culpa. Sou uma pessoa ruim, errada, inadequada. Fiz algo errado. Eu estou me culpando, mas eu tenho vergonha de ir lá porque eu sou uma pessoa ruim, ou eu sou uma pessoa inadequada, ou eu fiz algo errado. Então essa é a ligação da culpa com a vergonha. Quando eu me envergonho de algo que eu fiz, eu já estou me culpando. Eu estou fazendo as duas coisas. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Vão passando filminhos na cabeça dele. Passando filminhos na cabeça. Como a vergonha se manifesta? Como se manifesta para você a vergonha? Após ter tomado a atitude e se sentir envergonhada, como que reage em você a vergonha? Reage me reservando. É. Então, porque tem pessoas que ficam vermelhinhas, né? Um rubor, outros começam a transpirar, outros têm uma taquicardia, outros fazem o que você disse. Se isolam, Então, fisicamente, a vergonha tem essas reações em nós. Nos deixam ruborizados, nos deixam transpirando. Ai, cometi uma gafe ali, né? Mas também tem sintomas emocionais, a vergonha. Ela pode ter desejo de se esconder, que é o que você falou, né? Você pode evitar se reunir socialmente, né? Mas por que tudo isso? Evitar socialmente? Abaixo a autoestima. Então ela está se manifestando no nosso emocional como uma baixa autoestima. Na vergonha nós evitamos falar em público, contar algo íntimo, admitir um erro. Quando eu fui para a terapia, eu era muito tímida quando jovem. Jamais eu falaria aqui como eu estou falando aqui com vocês. Jamais.
Mesmo numa festinha onde tinha as amigas do colégio, eu ficava com aquelas 2, 3, mas eu tinha dificuldade de me entrosar em outras turmas. Elas chamavam tudo, mas eu tinha essa dificuldade. Quando eu fui para a terapia, eu falei, olha, um fator que eu preciso trabalhar é essa coisa, né, essa timidez. Ele falou assim para mim, olha, a timidez é a vaidade. Eu falei, como assim a vaidade? Ele falou, você não vai fora do seu grupinho porque você não se acha adequada a ter a mesma forma de falar delas, a mesma forma de expressão. Você se acha menos. Então, a sua vaidade... Daí eu falei para ele, mas é vaidade ou é menos? Ele falou, é vaidade. Porque você se coloca no menos e não vai lá para não mostrar que você é menos que elas. Entendeu? Pela vaidade. Na verdade, isso é a sua cabeça que criou. Que ninguém é menos, e se você cometer um erro lá também, eles também cometem. Todo mundo comete erros. Entendeu? Você vê, quando você pensa que é uma coisa, tem essa vaidade ali no meio. Ele falou, quando você entender que você pode errar, que se alguém reparou, paciência, você erra, você que tem que observar que você falou algo errado e vai se corrigir, vai entender que você fez, vai se perdoar, não se culpar e vai se corrigir, você vai perder essa inibição. E foi dito e feito. Quando eu comecei a falar, bom, dane-se, né? Se eu errar, dane-se porque eu corri. Vamos lá, deixa eu continuar. Exatamente. Passou. Daí sim eu comecei a desenvolver o meu trabalho de palestra, de cursos, porque eu sabia muita coisa, mas não passava nada para ninguém, porque eu me sentia, eu não tinha, eu achava que as pessoas tinham uma cultura maior que a minha, que eu fui criada numa família simples, uma família, meu pai veio do interior da Europa, começando a vida aqui, né? Graças a Deus ele conseguiu superar e se saiu muito bem, mas na fase que eu era pequena, não. A fase foi bem difícil, aquela fase. Então isso talvez tenha me colocado numa situação onde minha mente trabalhou, meu ego trabalhou de uma forma errada no meu íntimo, né? Na minha mente. Então, de onde vem a vergonha? A vergonha pode vir da cultura, de padrões familiares, né, como eu contei, de padrões sociais, de religião, religiões que trabalham moralidade rígida, exagerada, né, porque tudo tem um limite, né? Então, aquela religião que tudo é pecado, tudo não pode, tudo... E ninguém explica por que aquilo não pode, porque aquilo não é, né? Porque a religião deveria ter a função de explicar, olha, isso não pode por causa disso. Você não vai, a moral errada que você vai estar tendo não vai prejudicar a humanidade, vai prejudicar você, né? A gente não tinha essa cultura naquela época das religiões. Hoje as religiões, graças a Deus, também evoluíram e mudaram muito nisso. Experiências, pode vir também de experiências de humilhação, o bullying, né? A criança de repente é mais gordinha, todo mundo ri, ou ela é muito magra, todo mundo ri, e fica com aquilo, e aquilo vai criando uma vergonha de se expor com as pessoas. A rejeição também. Percepção, então a vergonha é uma percepção distorcida de si mesmo. Eu deixei que as pessoas à minha volta me falassem algumas coisas que eu entendi de uma forma agressiva e eu distorci a percepção com referência a mim. Eu sou aquilo. Eu sou aquela gordinha que ninguém gosta, que não vai nunca arrumar um namorado, não vai nunca casar porque é gordinha,
Ou eu sou aquela magrinha que todo mundo chama de esqueleto, que também ninguém quer para nada, né? Porque é tão magra que pareço doente. Tudo a minha cabeça que está criando. Aquilo não é real. Eu posso ser magra, posso ser gordinha, mas eu posso mudar essa situação. Entendeu? Ou eu posso entender que às vezes é uma característica minha. Às vezes a pessoa tem uma característica mais cheinha, mais ossuda, né? Mais fortinha. Então a gente se deixa levar por essas coisas. Coisas que vão mudar a nossa visão com referência a nós mesmos. Espera aí, que aqui aumentou tudo. Não sei porque aumentou, mas aumentou. Bom, então vamos lá. Então, consequências da vergonha. Já falei, mas vou repetir. O isolamento, ansiedade social, depressão, baixa autoestima, comportamentos diferenciados, né? Que de repente no momento tem um comportamento estranho. Qual é a saída para nós? Reconhecer, nomear, né? Já falei há pouco, reconhecer, nomear a vergonha. Vergonha do que eu tenho? Nomear a vergonha. Tenho vergonha de tal coisa. Bom, então eu vou trabalhar isso em mim. Se eu tenho vergonha, deixa eu analisar por que eu tenho vergonha. Eu estou errada, eu estou fazendo diferente da sociedade, ou do que a família quer, ou daquilo que me criou esse estado de espírito. Se eu entender que realmente aqui eu estou destoando do grupo, eu vou começar a me acertar de uma forma que eu me encaixe ali. Agora, se eu não faço essa avaliação, não vou nomear a minha vergonha do que eu tenho, eu não vou nunca trabalhar ela. Entendeu? Exercitar a autocompaixão é muito importante. Então, vamos lá. Aqui não sei por que razão que isto aumentou desse jeito. Deixa eu ver por quê. O que tudo isso nos leva? A que caminho? Qual é o caminho melhor para nós? Procurarmos mudanças de comportamento. Se eu perceber que a minha vergonha, eu me culpo por coisas indevidas que eu criei na minha cabeça que são indevidas, elas não são, mas eu criei no mundo, na vida social, mudar meu comportamento ali. Aquilo está me chamando para uma mudança. Se eu tenho desinteresse por atividades, por que eu tenho esse desinteresse por todas as atividades? O que eu quero fazer? O que eu gosto de fazer? Por que esse desinteresse geral? Porque eu tenho que me interessar por alguma coisa. Será que isso eu acho que eu sou perante os outros, eu sou incompetente? Eu vou ter que dar uma desligada aqui, tirar ele daqui, eu já volto já com o assunto, tá? Para mim ver o que aconteceu aqui, que aumentou a tela inteira uma palavra só, tem que ficar puxando a imagem. Vamos ver se vai mudar, né? Se vai melhorar. Melhorou. Então nós vamos. Deixa eu voltar no ponto que eu estava. Consequências da vergonha, já foi falado, que é o isolamento, a depressão, né? Então são fatores que nós precisamos estar atentos para corrigir, para trabalhar.
Fatores, agora vamos falar um pouquinho do suicídio. O assunto de hoje, culpa, vergonha e suicídio. Quem se culpa a vida inteira, ou se culpa de tudo? Sou culpada disso, sou culpada daquilo, sou culpada porque não... Enfim, ela criou uma ideia fixa na culpa. Ela vai criar automaticamente a vergonha. Ela vai ter vergonha de se expor por causa daquilo. Ela vai criar uma fuga para ela. Ou ela vai se isolar, ou ela vai criar um jeito dela conseguir não expor para as pessoas, não se expor mais perante as pessoas, na sociedade, enfim, os amigos. Então, esta criatura pode chegar no nível onde ela cansa de viver. Ela não quer se matar, mas ela quer sair do sofrimento, da culpa. O sofrimento que a culpa dá, a ansiedade e a depressão que a culpa traz, os transtornos emocionais que a culpa vai gerar. Então, o que é o suicídio? É o ato deliberado de tirar a própria vida. Geralmente não é sobre querer morrer, mas querer parar de sofrer, de ter dor. Porque é uma dor insuportável, você se achar incapaz de refazer um erro, porque você tem vergonha de dizer que eu errei, dá a mão palmatória, sua vaidade, seu ego não permite isso, e daí você se isola e deprime. Daí isso causa dor. Então ela prefere parar. Nós tivemos um caso aqui onde a pessoa foi bem franca nisso. Por que você quer se suicidar? Você sabe o que você vai encarar do outro lado depois? Ou você acha que tudo acaba e que você não sofre nada? Não, eu sei que eu vou sofrer do outro lado, que vai ter consequência, mas pelo menos eu saio dessa dor aqui. Falei, porque lá você vai ter dor também. Ah, mas lá eu começo de novo. Quer dizer, olha na cabeça, olha o que a pessoa cria na sua mente. Essas pessoas que estão me conhecendo assim, inútil do jeito que eu sou, elas vão ficar aqui. Aqueles lá não me conhecem. Lá eu vou ter chance de começar de novo. É a ideia que a pessoa faz. Quando não é aquela ideia de que do outro lado não tem nada, que acabou, que não é real também. Geralmente, diferenciar então, ideação suicida, pensamento sobre suicídio, plano suicida e tentativa de suicídio e suicídio consumido. Cada um desses fatores são diferentes. Então, todo mundo conhece alguém que já pensou em desistir da vida. E muitas vezes essa pessoa não disse nada. Geralmente aquele que tem ideia mesmo de se matar, ele não diz. Aquele que prega muito, ele tá querendo que alguém apoie, que alguém abrace, que alguém fale, não, você tem muito valor aqui, porque ele se desvalorizou a vida inteira. Então vamos ver o primeiro item que eu falei lá, que é a ideação suicida, a ideia de suicida, do suicida. Pensamentos sobre tirar a própria vida que podem variar de desejos passageiros até planos concretos. Ele idealiza e ele vai até o fim. Não significa necessariamente que a pessoa vai tentar, mas é um forte sinal de sofrimento e de vulnerabilidade. Nós temos então a ideação passiva e a ideação ativa. Eu falei em ideação suicida, as ideias suicidas. Nós temos a passiva e a ativa. A passiva é o desejo de desaparecer, morrer dormindo, não acordar mais. Eu gostaria de ter esse fim para não ter mais esse sofrimento. A ativa, pensamentos sobre métodos. Como que eu vou fazer isso? Cartas deixadas,
elaboração de planos. Entendeu? Esse tá ali ativo na ideia. Ativo na ideia. Fatores de risco para ideação suicida. Quais são os fatores que põem em risco, que criam essas ideias, que levam a essa tendência? Transtornos mentais, como depressão, ansiedade, TOC, que é o transtorno bipolar esquizofrênico, né? Aliás, é o transtorno bipolar, e a esquizofrenia também é um fator. Abuso de álcool e drogas. Às vezes a pessoa numa viagem, no momento da droga, suicida, porque está muito melhor, ela viajou para um lugar melhor. Ela criou aquele lugar, né? Aquilo não é real, é uma fantasia. Mas ali ela se sentiu bem. E ela fala, eu vou me matar nesse momento, para continuar me sentindo bem. É uma ilusão também. Um caso também que pode levar à busca do suicídio, históricos de abuso, violência, traumas. Eu fui abusada, fui violentada, ou eu tenho traumas, eu prefiro sumir da vida. Né? Perdas familiares importantes, empregos. Nós tivemos lá em Torrinha um amigo, ele já desencarnou, ele trabalhou no centro ali no Carneiro bastante tempo com a gente, até desencarnar. Que ele não se suicidou, mas quando ele trabalhou a vida inteira, o pai, quando ele já era funcionário da Pirelli, pneus, e quando ele se tornou adolescente, o pai encaixou ele na Pirelli. Ele trabalhou a vida inteira na Pirelli, ele estava prestes a se aposentar, e antes que ele completasse, antes era 35 anos, né? Antes faltavam 2 anos, a Pirelli fez um acordo com ele, porque ele estava ganhando muito bem, e para a Pirelli, para o cargo dele, pôs um outro que estava começando ganhando muito menos. Então a Pirelli fez um acordo com aqueles 2 anos, né? Como se ele tivesse trabalhado ali aqueles 2 anos também, e aposentou ele. Ele ficou atrapalhado da cabeça por causa disso. Hã? Por ter se aposentado, por ter perdido aquele emprego dessa forma. Ele criou um processo mental e ele continuou com uma boa aposentadoria como funcionário, alto funcionário da Pirelli. Mas ele criou na cabeça dele uma impotência. Me mandaram embora porque acharam que meu serviço não valeu nada o que eu fiz lá. A um ponto ele ficou num nível mental que chegou ao ponto dele levantar de manhã, tomar banho, isso em Santo André. Levantar de manhã, tomar banho, se aprontar, tomar seu café e sair, e a mulher achar que ele tinha ido dar uma volta. Não, ele foi com o cartão dele, que já não funcionava mais, forçar para entrar na empresa. Daí o cartão não funcionava e a pessoa falou, mas você não trabalha mais aqui, esse cartão foi desativado. Não, mas eu sou funcionário daqui, brigou, porque ele era funcionário de lá. Nunca mais ele fez tratamento psicológico, foi com psiquiatra mesmo, né? Mas nunca mais ele ficou perfeito. Ele sempre teve um desviozinho assim da mente. E no final, quando ele morreu, ele começou a ter uns desmaios, umas coisas assim, porque já estava com a mente sobrecarregada com esse processo todo, né? Já estava há bastante tempo nessa condição. E numa dessas quedas, nesses desmaios, ele fez uma fratura muito grande na cabeça e acabou morrendo. Então você vê como a gente cria as situações na nossa mente. Perdas importantes familiares, isolamento social, históricos de tentativas anteriores também pode levar ao suicídio. Tentou uma vez, tentou 2, até que no fim tenta e vai.
faz uma tentativa mais forte. Como identificar os sinais de ideação suicida? Quando ela cria a ideia de suicida, como que as pessoas, a família, vai identificar esses sinais? Afastamento social, a pessoa não está querendo mais se ligar socialmente, desinteresse por atividades que antes davam prazer, fala recorrente sobre morte ou desistência, estou desistindo das coisas, não me interesso mais, não vejo a hora que vou embora. Principalmente idoso tem isso. Eu lidei com algumas pessoas, com a minha avó, por exemplo, a minha mãe, que minha avó tinha problema circulatório, mas ela ficou até os 89 anos, viveu bem. Com remédio, tudo aquilo médico, mas viveu bem. Mas a minha mãe, por exemplo, ela não se conformava com a velhice. Minha mãe foi uma mulher muito bonita, muito arrumada, ela gostava de muito creme, ela era muito, estava sempre... Hã? E ela foi uma mulher bonita. E a gente, quando vai ficando velha, a beleza vai fenecendo. É automático. Eu não tenho mais a mesma cara que eu tinha quando eu tinha 20 anos. E nem era possível, né? Nem seria visivelmente para as pessoas bem eu ter 82 e ter cara de 20. Era esquisito. Então, a minha mãe falava muito isso. Ela falava assim, a velhice é muito triste. Ser velho é muito ruim. Daí eu falava, por que a senhora faz hemodiálise? Porque a hemodiálise realmente é triste. Ah, não, aquilo lá, eu chego lá, ponho o braço lá, ele troca o sangue, eu fico boa e venho embora. Quer dizer, aquilo não preocupava. Aquilo que poderia... Mas o fato dela já pôr a roupa nova e já não se vê tão bonita como ela se via no espelho, né, antigamente. E o fato de passar os cremes, as coisas que ela passava e não fazer efeito, porque a ruga continua, né? E aquilo não deixava ela feliz. Então ela falava, a velhice é muito ruim. Então são pessoas... não chegou ao suicídio, mas que parou de viver em determinada época. Não me interessa mais a vida, né? Frases como, queria dormir e nunca mais acordar. Vocês estariam melhor sem mim. Minha mãe usou muito isso. Ah, vocês estariam muito melhor, agora tem que me levar no médico, me levar, entendeu? Só atrapalho, é. Quer dizer, não se conforma que a vida é assim, não é só para ela, para todo mundo. Ela teve a mãe dela que foi assim, ela teve que olhar a mãe dela, eu e ela tivemos que olhar minha avó, né? Então, e mudanças físicas também, que a pessoa não se conforma e pode levar à ideia de suicida. Descuidos com a aparência, então essa pessoa tem tendência, a gente tem que ficar sempre atento nela. Insônias ou excesso de sono, quer dizer, eu durmo muito para não viver, né? Despedidas indiretas, né? Ah, deixa eu despedir que não sei se amanhã eu estou aqui, né? Esses termos são termos que tanto jovens quanto idosos podem estar demonstrando uma tendência suicida. O que fazer, então, diante de alguém com ideação suicida? Escutar com atenção e sem julgar. Validar o sofrimento. Sinto muito que você esteja passando por isso. Mas podemos estar juntas e vamos caminhando. Quer dizer, você mostrar para a pessoa que você sente aquele quadro dela. Não mostrar que você... não fala isso, porque não... A senhora só fala isso, só pensa nisso. A senhora não vê que todo mundo é assim. Quanto mais você repreende nesse sentido, mais você prejudica.
Então, se associa a ela. Fala, sinto muito que você esteja passando por isso. Mas eu estou aqui com você, para ajudar você, eu também vou passar um dia. Então, eu já estou com você aqui, né? Todo mundo passa por isso. Incentivar a busca de ajuda profissional. Que eles não gostam, né? A pessoa, quando está nesse processo, não quer saber do psiquiatra, não quer saber de ficar quietinho lá naquele fundo de poço que está. Fechar a porta do quarto, fechar a janela, ficar ali no escuro. A nossa ajuda não profissional, ela passa a ser muito limitada. É limitada, sim. Limitado para a gente não sendo profissional, muito limitado. Essa primeira frase que eu falei, sinto muito, assim, é um apoio. Mas tem que ter uma ajuda profissional, pessoas nesse quadro. Exatamente. Ficar atento a riscos imediatos. O que ela faz pela casa, essa pessoa, né? Principalmente nesse caso aqui, jovem, né? Que tem liberdade e pode criar coisas de pegar uma corda, ou de pegar uma faca, ou de pegar, sei lá o que, né? Não sei, um remédio, né? E tomar vários comprimidos. Ficar atento. Se houver plano concreto, acionar familiares. Se você souber que tem um plano ali, acionar familiares, serviço de emergência ou levar à unidade de saúde, divulgar canais de apoio. Divulgar não só, você vai levar essa pessoa à unidade de saúde e divulga os canais que você vai conhecendo de apoio, porque tem milhões de pessoas nessa situação. E quais são esses canais de apoio? A CVV, por exemplo, Centro de Valorização da Vida, que é 188 o telefone. O CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial, né? Aqui tem, acho que CAPS, não tem? A UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, psicólogos, ambulatório de saúde mental ou emergência. Esses são os meios que você tem que procurar. Não esperar, deixa eu ver se melhora, porque não melhora. Se não tiver ajuda, não melhora. São quadros que estão muito lá na profundidade, né, do âmago nosso, né, lá no fundo da nossa alma, aquela depressão, aquela dor, ou aquela ansiedade, ou casos extremos como o borderline, que num dia ele é capaz de ir no máximo da ansiedade e no mesmo dia vir no pico aqui da depressão. Como que ele vive interiormente? Ele não quer mais viver, porque aquilo só é um sofrimento muito grande. Ele está extremamente ansioso, depois ele comete atitudes que levam ele à depressão. A ansiedade fez ele cometer atos, coisas, que levam ele à depressão. E isso constantemente, porque ele tem dias tranquilos, mas de repente ele entra nessa crise, né? E quem que vai trabalhar o íntimo dessa criatura para perceber ali o trauma que ele teve no passado, ou por que ele está nesse processo, qual é o sentimento que levou ele naquilo? O profissional. Só ele que pode resolver isso. Nós estamos encerrando aqui. Então, qual é a importância de todo esse workshop que nós fizemos aqui? De falar sobre tudo isso. Nós falamos da mágoa, da depressão, da ansiedade, do borderline, falamos da... O que mais que nós falamos? Essa da força do dia, ficar ansioso demais e depressivo demais. O borderline. Esse é o borderline. Então, qual é a importância da gente ter falado tudo isso? E quem quiser os slides, pede que eu passe, porque depois você pode ir lendo de vez em quando, porque às vezes você se encaixou em algum desses fatores, né?
quebrar o tabu e salvar a vida. Assim como podemos salvar a nossa, podemos salvar vidas. Estudos mostram que falar de forma cuidadosa e empática não incentiva o suicídio. Que as pessoas falam, mas você vai falar de suicídio? Hoje mesmo eu ouvi falar, nossa, que assunto difícil, né? Mas é preciso falar. Porque se você fala com empatia, com cuidado, você pode evitar aquilo. Pode levar a pessoa a uma reflexão. Uma busca. Não incentiva, então, o suicídio, mas reduz a sensação de isolamento. Porque quando você ouve num grupo, numa palestra ou numa sala de aula, que o isolamento é a gente que cria a necessidade do isolamento na nossa mente. Por que eu quero esse isolamento? Porque eu estou criando ideias de que eu não sou igual, de que eu não consigo o que vocês conseguem, eu não tenho o mesmo despacho que vocês têm, eu não tenho a mesma dinâmica, a mesma leveza de vida, sei lá, a mesma beleza, até beleza às vezes entra nisso, né? Às vezes um defeito físico, qualquer que seja, não é motivo para mim não estar com a sociedade, porque todo mundo entende um defeito físico, mas eu me isolo, né? E a maioria se isola não é por um defeito físico, é por criações que a mente, o ego, o superego que o Freud fala, esse superego, ele estimula o ego. E o ego é a vaidade, é a falta de humildade. Na culpa eu tenho falta de humildade porque eu não dou a mão palmatória. Imagina se eu vou falar para ele que a culpa foi minha. Vamos deixar a situação assim, eles que resolvam, mas não vou falar que fui eu que errei. Entendeu? Não vou pedir, ou se já sabe que fui eu, não vou lá pedir desculpa, porque meu orgulho não permite. Tudo isso vai me levando a criar outras fugas que podem me levar a essa depressão, que podem me estimular a um suicídio, né? Então, a culpa, a vergonha, é um passo muito curto para o suicídio. O nível, né, que eu tiver dessa culpa e dessa vergonha que está associada, pode sim me levar a ideias suicidas. Então, você ser informado de tudo isso através de cursos, de palestras, e hoje a internet, né, traz muita coisa, não incentiva não, pelo contrário, reduz a sensação de isolamento, vai incentivar ambientes onde seja seguro você expressar a sua personalidade, seja ela qual for. Você vai sentir segurança e não vai estar vulnerável àquilo. E para a frase final. A dor de alguém que pensa em tirar a própria vida não quer o fim da vida, quer o fim da dor. E com ajuda, isso é possível. É possível você sair disso. E assim nós encerramos o nosso workshop, né? A nossa série Sentimentos. E que todas as pessoas, a gente está vendo que bastante gente está vendo na internet, né? Também, que todas as pessoas que estejam vendo tudo isso que foi dito nesses dias todos, que sirva de reflexão para todos nós, para mim, para vocês, para todos nós. Uma mudança de comportamento. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá, agradecendo a Jesus a oportunidade de nós estarmos aqui, que Ele nos abençoe e que todas as criaturas na Terra possam receber do nosso pensamento a nossa vontade de que estejam em paz, tanto as criaturas
nos hospitais, que se recuperem rapidamente, né, com muita ajuda de todos os médicos, que todos sejam amparados pela espiritualidade, médicos, enfermeiros, assistidos. Vibramos também por asilos, por orfanatos, pela paz na terra. Vibramos pelas prisões, por aqueles que perambulam pelas ruas, pelos nossos jovens que estão tão expostos hoje aos perigos e às tentações. Que o Senhor Jesus estenda o seu fluido amoroso por todo o planeta, recaindo sobre todas as criaturas que aqui habitam, encarnadas e desencarnadas, estimulando em cada coração, em cada um de nós, a reflexão, e que possamos assim, refletindo nos seus ensinamentos, caminhar pela vida com mais segurança, com mais paz interior, com mais equilíbrio. Que assim seja.